Olá, seja bem-vindo a mais um Café na Arena. O convidado de hoje é Fausto Ferraz, ele é diretor-geral da consultoria Control Bank. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, mercados financeiros, fintechs, o que está vindo pela frente aí para o nosso dia a dia. Até daqui a pouco. Fausto, muito obrigado por participar do Café na Arena. O prazer é todo meu, Pavini. Enfim, é uma honra poder dividir um pouquinho da nossa experiência com o teu público. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, primeiro essa coisa das fintechs. O que é isso? Se fala muito aí da uberização do mercado financeiro. O que está acontecendo, que vai mudar na nossa vida com essas novas tecnologias? Perfeito. Fintechs são empresas essencialmente de tecnologias que ofertam serviços financeiros. Logicamente, a gente tem ouvido falar muito disso no mercado. Algumas palavras que seguem o termo fintech são inovação e startup. E acho que a combinação desses três termos pode dar, acho que nos traz muito bem o conceito do que está por vir, do que já está acontecendo. De fato, a gente está vivendo o início de uma revolução aí no mercado, tanto na indústria financeira como na indústria de pagamentos no país. Tem uma coisa que você falou das startups, né, que é um setor muito jovem, né, são empresas nascentes que estão surgindo aí, né, uma coisa nova, né? Exato, são empresas na linha de startups cujo modelo de negócio é oferecer alguma plataforma altamente tecnológica, mas ao mesmo tempo muito simples e muito prática para a oferta de produtos financeiros que hoje estavam na mão dos grandes bancos. Então a gente está falando desde de modelos de negócio que envolvem a oferta de produtos de crédito, na linha do que a gente chama aí de peer-to-peer lending, de pagamentos também, a gente está falando da indústria de cartões de crédito, de cartões pré-pagos ou dos próprios gateways de pagamento, e agora mais recentemente na indústria de investimentos também, quando a gente fala do equity crowdfunding. No caso, o crédito é aquela coisa, você tem um lugar em que você tem um investidor que quer emprestar dinheiro para alguém que está querendo tomar e eles fecham o negócio por aquele sistema, não tem um banco no meio, não tem um intermediário como se faz normalmente, né? No fim, como estão sendo construídos esses modelos de negócio para plataformas de crédito, tá? O nome utilizado aí popularmente no mundo é o peer-to-peer lending, então no fim eu ligo alguém que está predisposto a investir em alguma coisa com outra pessoa que está predisposta a tomar uma determinada quantia. Aqui no Brasil, por questões de legislação, enfim, eu não posso pura e simplesmente ainda servir ou prestar um serviço de intermediador dessas duas partes. Então, no fundo, eu construo uma plataforma, mas vou precisar sim de um banco parceiro para poder bocar essas operações. Existe já um instrumento jurídico chamado a operação ativa vinculada, que já permite esse tipo de coisa. Já existem muitos modelos de negócio na linha do peer-to-peer lending funcionando plenamente no nosso país. Como é que está esse mercado lá fora? Lá fora ele está muito forte, né? Acho que é o principal mercado dos Estados Unidos. Como é que tem sido isso? Tem movimentado muito dinheiro? Como é que tem? Eu vou trazer alguns números para vocês, números fechados de 2015, tá? A gente está falando de um montante de mais ou menos 20 bilhões de dólares que foram investidos em mais ou menos 1.000 operações de fintechs no mundo como um todo. Se a gente for comparar com 2014, a gente está falando de um crescimento aí em termos dessa quantia de investida de algo em torno de 60%. Os principais investidores são os fundos de Venture Capital, ou seja, desse total de 20 bi, cerca de 14 bi vem dos fundos de Venture Capital, e quem está por trás disso, aí por incrível que pareça, são grandes bancos como o Citibank, como a Goldman Sachs e como o próprio JP Morgan. Ou seja, eles perceberam que o futuro está indo por esse caminho das fintechs, né? Sem sombra de dúvida. Acho que não só no mundo, mas como no Brasil também, os bancos começaram a se movimentar, muito deles através de aquisição ou comprar alguma dessas fintechs, outros através de investimento por meio de Venture Capital, ou então por alguma iniciativa de fomento à inovação. Esse mercado no Brasil ainda é bem proeminente, que se a gente comparar com os números globais, e o que eu justamente acabei de te falar na cifra de 20 bi de dólares, foi registrado no Brasil no ano de 2000 e 2015 uma quantia um pouco acima de 20 milhões de reais, de 20 milhões de dólares, desculpa. Nossa. Então assim, comparado com as cifras globais, ainda muito baixo. Por mais que pareça que o nosso país está muito proeminente, ainda é muito baixo. De certo modo, quem capitaneia isso são os Estados
Estados Unidos, seguidos pelos países asiáticos e depois os países europeus. Saindo desse mundo de uma América do Norte, Ásia e Europa, os países que mais têm se destacado nessa linha de investimentos em fintech são o Brasil e a Austrália. E lá nos Estados Unidos, onde o processo está mais desenvolvido, você tem que áreas? Crédito, você tem a área de investimentos também, né? Que outras áreas você tem as fintechs? Vou trazer um número também, daquele montante de 20 bi, cerca de 40% foram investidos em fintech, cujo modelo de negócio trabalha oferta de crédito. Cerca de 30% daquele montante para modelos de negócio que trabalham um viés de pagamento, e aí o restante em outros modelos. Aqui no Brasil, por exemplo, não está sendo trabalhado ainda, ou é uma coisa proeminente que deve ser desenvolvida para os próximos anos, por exemplo, fintechs focadas no modelo de distribuição de microseguros. Já está sendo muito forte lá nos Estados Unidos, além do tradicional crédito, pagamento e de investimento, que é o que está acontecendo no Brasil atualmente. E o que falta para esse setor se desenvolver no Brasil? O que poderia ajudar no desenvolvimento desses fintechs? É o que eu tenho percebido, eu tenho sido muito procurado. Em média, eu tenho recebido uma pessoa, um investidor, ou estrangeiro, ou mesmo uma nacional, por semana, para discutir um pouquinho. A preocupação tem sido o aspecto regulatório. No âmbito é o quanto o meu negócio pode ser impactado ou não, ou a minha ideia, né, pode ser impactado ou não pelo aspecto regulatório. Quando a gente fala desses modelos que já estão, de certo modo, proeminentes no Brasil, na parte de crédito está muito bem resolvido desde a época da lei da usura e da lei do colarinho branco, ou seja, quem pode dar crédito e cobrar os juros acima dos 12% lá são instituições financeiras, daí daquele modelo de eu precisar de um banco parceiro através de uma operação ativa vinculada. Quando você fala da indústria de pagamentos e desses modelos de negócio focados em pagamentos, a gente teve no final do ano de 2013 um marco regulatório da indústria de pagamentos, onde o Bacen passou a regular também. E mais recentemente, na indústria do equity crowdfunding, a CVM tem se posicionado desde o ano passado e deixado claro que vai, de certo modo, legislar sobre esse mercado. O equity crowdfunding é aquele processo em que a empresa anuncia que ela precisa de recursos na internet e aí por um site, alguma coisa, né? E as pessoas entram, analisam e a própria pessoa que decide se vai investir ou não, né? Quer dizer, uma coisa direta, né? Sem dúvida. É o que a gente tem chamado aqui de investimento coletivo. O que preocupou a CVM, mas a CVM tem tido uma visão positiva a respeito, tá? São questões, não deixa de ser uma oferta pública ou distribuição de valor imobiliário, a questão é garantir para quem está investindo, inclusive nesse novo modelo, questões de transparência e de governança desses empreendimentos. E no Brasil, então, o que você tem mais desenvolvido é o crédito, por enquanto, né? Acho que ou o meio de pagamento também, né? Isso, a gente um pouquinho diferente dos números globais, se a gente for observar um pouquinho os investimentos no Brasil, eles estão mais focados nas fintechs com modelo de negócio de pagamentos, mas logo seguido pelas fintechs que trabalham a oferta de crédito. E tem a coisa na parte de crédito, muito você falou dos cartões de crédito, né, dos meios de pagamento. Isso também está em expectativa de sair a regulamentação ainda, né? Quer dizer, isso atrapalha ainda o desenvolvimento ou já a coisa está mais... As autoridades estão preocupadas, estão analisando? Parte de indústria de cartões de crédito, onde eu também, queira ou não queira, eu tenho por trás uma operação de crédito, desde que eu acione o rotativo do cartão, por exemplo. Sim. Existe uma outra prática jurídica, até certo ponto, desde que bem estruturada, aceita, que é a cláusula mandato. Então, isso tem permitido com que essas fintechs com o modelo de distribuição de cartões de crédito não sejam compelidas, pelo menos ainda, a se tornarem bancos. Isso não foge de eu ter um modelo com um banco parceiro, sem dúvida, por trás, para que eu possa buscar essas operações quando elas viram crédito. E esse mercado já criou oportunidades de negócios? Quer dizer, já teve gente comprando? Teve algumas experiências de sucesso já no Brasil? Sem dúvida. A gente pode analisar até na linha dos grandes bancos. Recentemente o Banco Santander comprou uma das fintechs, a Conta Super. Enfim, sim. Aí a gente observa o Bradesco com o InovaBra, muito mais no sentido de acelerar essas iniciativas e outras iniciativas em termos de aquisições e fusões de empresas desse tipo. E alguns bancos até também entrando na parte digital mesmo, né? Oferecendo serviço totalmente digital, teve Original há pouco tempo, né? Tem várias iniciativas, né? Sem dúvida. O que eu tenho percebido é que a movimentação dos bancos para se proteger dessa tendência tem sido primordialmente na preocupação de vender uma imagem mais digital. A gente observa as iniciativas do próprio Itaú e do próprio Banco Original.
muito para angariar também esse público, que são os millennials aí, que as fintechs têm conseguindo aos baldes. Isso é uma preocupação, né? Que você tem a tecnologia, você tem tudo automático, mas em experiências anteriores a gente notou que o brasileiro ele acaba querendo o contato com a pessoa, né? A máquina só não resolve, né? Então, você acha que isso pode ser um problema para o curto prazo para esse segmento? O que eu tenho percebido das fintechs que têm se destacado aí no nosso mercado brasileiro é uma genuína preocupação com praticidade, simplicidade e ao mesmo tempo proximidade. Deixa eu explicar isso melhor. Então, a ruptura que talvez eles estejam causando é no ponto de tentar desburocratizar ao máximo o acesso a esses produtos financeiros, de facilitar de uma forma mobile, enfim, que as pessoas possam ter acesso a esses produtos sem toda a burocracia exigida pelos grandes bancos e que são obrigados por conta da regulação. De certo modo, uma coisa que surpreende, mas faz sentido se a gente imaginar o público, que são os millennials, que eles têm conseguindo atingir com facilidade, apesar da relação não ser face-to-face, ou não ser uma relação pessoal, não deixa de ser próxima. Então eu percebo desde a diferença do atendimento via telefone, uma coisa muito mais calorosa, muito mais simplificada e muito mais informal do que aquele entendimento de call center, enfim, que é um pouco marca registrada dos grandes bancos e das grandes operadoras de serviços aí no país. Talvez essa diferença em trazer na visão de quem vai consumir esse produto um grau de simplicidade ao mesmo tempo de informalidade tem sido, acho que, um diferencial no modelo de negócios e uma vantagem competitiva, apesar de estar distante do modelo de um relacionamento pessoal e presencial. Fausto, muito obrigado pela entrevista. Sou eu que agradeço, Pavini. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena e assine nosso canal no YouTube. Até mais.